Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria entre o curso de Direito da FIB e a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E para debater o tema comigo eu recebo o Dr. Eduardo Janoni, que é advogado e secretário-geral adjunto da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Bauru. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, professor César. Eu que agradeço o convite e também em nome da OAB, eu agradeço a oportunidade, agradeço a FIB por estar sempre fomentando discussões relevantes para a comunidade jurídica. Na verdade, nós aqui agradecemos a sua presença aqui hoje. Muito se fala aí sobre a questão da pessoa com deficiência. O nosso tópico, o nosso tema do programa de hoje é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Na verdade, quando nós falamos do Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós estamos falando de uma legislação. Como é que se deu o surgimento dessa lei que trata da pessoa com deficiência? Como que ocorreu isso no nosso país? De fato, professor César, foi uma longa caminhada. A tramitação desse projeto de lei, na verdade, ele cursou quase aproximadamente 15 anos, né? Com início, com tramitação tanto na Câmara Federal como no Senado, e também com uma participação bastante importante da sociedade civil. Haja vista que esse projeto, ele durante a parte final dele, de tramitação no Congresso, ele também ficou aberto à participação popular, né? Ou seja, o projeto ele ficou disponível no portal E-Democracia, onde foi aberta uma consulta pública, onde toda a sociedade pôde participar, pôde conhecer os termos da redação do Estatuto, né? Também conhecido como Lei Brasileira da Inclusão, de maneira que não foi um trabalho fácil, né? Na verdade, ele cursou aí um período de quase 15 anos, haja vista que no meio do caminho nós tivemos o advento da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e isso exigiu que a gente também avançasse na própria redação do Estatuto, né? Fizesse com que a redação ficasse em consonância com o que previa esse diploma internacional. Daí a importância desse trabalho, né? E o curso desses 15 anos, na verdade, ele acabou resultando num documento que de fato ele traz inovações e assegura direitos também já conquistados há algum tempo pela pessoa com deficiência. Sem dúvida, a legislação aí, como bem falado pelo Dr. Janoni, uma legislação recente de julho de 2015, né? A Lei 13.146 de julho de 2015, como se diz no direito, ela ainda está aí engatinhando essa legislação, e como ela trata da pessoa com deficiência, existe muita dificuldade de se definir quem é a pessoa com deficiência. Como que essa legislação trata essa questão da definição da pessoa com deficiência? Sim, o legislador ordinário, né, e como eu disse que a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência foi muito relevante para embasar, inclusive, o Estatuto, a gente pode perceber isso já na própria definição de pessoa com deficiência. Haja vista que o Estatuto, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ela de fato utilizou a própria definição que a Convenção Internacional preconizou, né? De maneira que, se a gente for verificar a LBI, nos seus primeiros artigos, a gente vai encontrar lá a exata definição de pessoa com deficiência também trazida pela Convenção, né? E pessoa com deficiência pela Convenção é aquela pessoa que tem um impedimento de longo prazo, né? E esse impedimento ele pode ser de natureza física, sensorial, intelectual, enfim, de algumas naturezas, né? E o mais importante é o terceiro requisito, né? Não basta ter um impedimento de longo prazo, que esse impedimento seja dessas naturezas, mas é importante que esse impedimento, de fato, ele represente uma dificuldade dessa pessoa poder se relacionar com os meios em que ela interage, né? Ou seja, então, o que faz com que essa pessoa seja reconhecida como pessoa com deficiência é o fato dessa limitação, desse impedimento, inclusive representar uma situação de desvantagem, de efetiva desvantagem, para que essa pessoa possa se relacionar com os meios em que ela interage, né, de maneira igual às outras pessoas, né? E esse foi o conceito a definição de pessoa com deficiência trazida pela LBI, que foi uma definição já preconizada pela Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a convenção essa
que inclusive também é importante registrar, ela ingressou no nosso sistema com status de emenda à Constituição. Né? Foi o primeiro diploma internacional que versa sobre direitos humanos e que ingressou no nosso sistema com status de emenda constitucional, haja vista a tramitação diferenciada que ela teve no nosso Congresso Nacional. Uma outra questão aí que se discute, que se debate muito, diz respeito à inclusão das pessoas com deficiência nas escolas, a questão educacional, né? Inclusão educacional e essa inclusão em relação às escolas aí privadas. Tenho certeza que o nosso telespectador que nos assiste, muitas pessoas aí encontram-se com alguma deficiência e tem uma série de dúvidas a esse respeito. Como fica a inclusão da pessoa com deficiência, a inclusão educacional em relação às nossas escolas privadas? Esse tema foi um dos temas que mais avançou, professor César, naquilo que dispôs a Lei Brasileira de Inclusão. A escola privada, né, por ser uma concessão do MEC, né, de ministrar o ensino-aprendizagem, a escola privada também fica adstrita a toda a regulamentação legal imposta pelo Ministério da Educação e também pelos textos legais e também por aquilo que preconiza a Constituição Federal. De maneira que agora ficou consolidado, isso já existia a nível de legislação no tocante aos direitos e garantias da pessoa com transtorno do espectro autista, né? Isso também foi preconizado agora na própria LBI, ao passo que o legislador ele foi claro no sentido de que a escola privada ela precisa também assegurar todos os meios de inclusão para a pessoa com deficiência, inclusive deixando de fazer com que algumas situações, algumas características acabem implicando numa dificuldade de acesso ou permanência dessa pessoa com deficiência na escola privada, né? Então, um exemplo bastante típico desse assunto é a questão, por exemplo, de cobrança de valores adicionais pelo fato da pessoa com deficiência, da criança, do jovem, enfim, necessitar daquele profissional que nós chamamos de amigo qualificado ou de cuidador, né? A legislação agora ela foi expressa no sentido de que não pode existir, sob pena de você estar criando um fator dificultador da pessoa permanecer naquela escola privada. Não é permitido que a escola cobre qualquer taxa adicional pela necessidade de disponibilizar um profissional como amigo qualificado, né? Na verdade, né, esse custo ele precisa entrar nos custos ordinários mesmo da escola e a mensalidade ela vai ser igual para todos, né, de maneira que, inclusive, esse tema ele foi levado recentemente, né, ao Supremo Tribunal Federal e já numa decisão de mérito o Supremo Tribunal Federal ele entendeu que essas regras contidas na LBI no tocante às escolas privadas, elas são efetivamente constitucionais, de maneira que a criança com deficiência na escola privada, ela não pode ter carreado a ela ou a sua família qualquer custo diferenciado pelo fato dela apresentar uma necessidade educacional especial derivada da própria deficiência. É extremamente interessante, tenho certeza que ao mesmo tempo que interessante, esclarecedor aí aos nossos telespectadores essa questão da inclusão educacional das pessoas com deficiência. Uma outra situação que as pessoas também às vezes acham estranha, a pessoa com deficiência, evidentemente, ela tem vontade de se casar. A pessoa com deficiência tem as mesmas vontades que qualquer pessoa, porque ela é uma pessoa como qualquer outra. Somente aí, vamos dizer, ela está aí com uma determinada deficiência, mas as vontades e direitos delas são inerentes a ela como qualquer outro ser humano. E uma questão que se fala muito é sobre isso, a capacidade civil da pessoa com deficiência. Se discute muito sobre isso. Como está essa situação hoje? Talvez esse seja um dos pontos mais palpitantes no tocante a essas inovações trazidas pela LBI. Na verdade, esse tema, né, no início da vigência da LBI, de fato, nos sites jurídicos, uma série de mais de uma dezena de artigos jurídicos no tocante a essa questão, né? E como o senhor bem disse no início do programa, é uma legislação inaugural, mas que acabou refletindo alterações sensíveis no nosso Código Civil, né? No tocante a essas situações de capacidade, né? Inclusive
também disciplinando a respeito do Instituto da Curatela, né, limitando de fato a utilização desse instituto, do Instituto da Curatela, para situações que eminentemente envolvam questão patrimonial e exclusivamente patrimonial da pessoa com deficiência, né? Ou seja, foi um indicativo claro, né, no sentido de que essa questão da capacidade da pessoa com deficiência, principalmente quando envolve direitos fundamentais, ela precisa ser realmente analisada com cautela, né, principalmente nesses direitos fundamentais que envolvem aí direitos da personalidade, ou enfim, mais vinculados a direitos civis, como constituir família, enfim, ter capacidade para poder contrair matrimônio. São situações que, sem sombra de dúvida, trouxeram uma inovação sensível, né, no tocante à nossa legislação civil e que, de fato, vai caber aos nossos tribunais a aplicação dessa nova sistemática, né, no sentido de que, de fato, volta-se agora o olhar, de fato, para a questão da capacidade da pessoa com deficiência, né? Ou seja, não aquilo que ela não é capaz de fazer, né, mas talvez uma análise inversa, né? Aquilo que, mesmo com o déficit, mesmo com a deficiência, aquilo que de fato ela é capaz de fazer de maneira autônoma ou, quiçá, assistida. É muito interessante mesmo essa questão da capacidade civil, né? Só lembrando, doutor Janone falando aqui desde o começo da LBI, lembrando que é a legislação, né? A Lei Brasileira de Inclusão. Houve aí também uma questão de um veto presidencial que implicou na não alteração na chamada lei de cotas e tem uma relação íntima aí com a questão da pessoa com deficiência também, né? Sim, foi um veto sentido por todos nós, né, que trabalhamos esse texto, que ele foi aprovado por unanimidade no Congresso Nacional, mas que depois sofreu essa sanção e esse veto, e esse veto acabou não sendo derrubado pelo próprio Congresso, né? Ele falava a respeito da questão da lei de cotas, especificamente da necessidade de que as empresas, né, com 50 funcionários até 99, haja vista que hoje a lei de cotas só obriga as empresas que têm 100 funcionários para mais, né, mas a Lei Brasileira de Inclusão também previa a obrigatoriedade da contratação de um empregado, pessoa com deficiência, para as empresas que possuem de 50 até 99 empregados. Isso talvez possa não parecer uma mudança sensível, mas se a gente for olhar no mapa das nossas empresas no Brasil, a gente vai verificar que a grande parte das empresas, né, nacionais, elas têm menos do que 100 empregados. Então, seria uma alteração que, de fato, traria uma mudança sensível no cenário da lei de cotas, mas que, infelizmente, não foi sancionado, né? Aliás, foi vetado pela Presidente da República, e esse veto também, mais uma vez, infelizmente, não foi derrubado por aqueles que aprovaram anteriormente por unanimidade o texto da Lei Brasileira de Inclusão. A conversa está muito boa aí, mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já, não saia daí. Acompanhe diariamente o programa Carreiras e Negócios. Aqui você ficará por dentro do mundo das profissões e conhecerá histórias de sucesso. Esperamos você aqui na TV FIB. Canal 14 da NET. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil aqui de Bauru. Hoje nós estamos debatendo a questão do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Estou conversando hoje com o Dr. Eduardo Janone, que é advogado e secretário-geral adjunto da OAB aqui de Bauru. O bloco passado nós havíamos falado aí da capacidade da pessoa com deficiência e uma outra situação que nós vivenciamos no dia a dia, nós vemos em jornais, nós vemos na mídia, nós ouvimos falar, muitas vezes, e eu, da minha parte, com certa perplexidade, eu vejo às vezes pessoas cometendo crimes
infrações administrativas em face da pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência sofre muito em face dessas situações também. Sem sombra de dúvida. E a Lei Brasileira de Inclusão também se preocupou com esse fato, com essa realidade triste que a gente de fato vivencia, né? Inclusive fixando aí novas condutas típicas penais, administrativas, principalmente chamando a atenção de situações onde a conduta, né, do sujeito em face da pessoa com deficiência implique em situação de discriminação, né? Principalmente situações onde envolva discriminação, violência contra a pessoa com deficiência, apropriação de valores de pessoa com deficiência. São situações que a gente se entristece, né, no sentido de nessa altura do campeonato, a gente ainda ter situações que atinjam assim, de maneira tão frontal a dignidade da pessoa humana, né? De maneira que o legislador ele, de fato se preocupou com essas situações, estipulando infrações penais típicas, administrativas, com sanções importantes, no sentido de fato, buscar coibir situações como essa que nos chamam, de fato, a pensar, a raciocinar a respeito dessa conduta ainda do ser humano, né, nessa altura dos tempos em que vivemos. Em pleno século XXI aí, nós temos aí situações onde um deficiente, a pessoa com deficiência sofre aí um ataque, como bem falado aqui, Dr. Janone, um ataque à sua dignidade como ser humano. Realmente há que se criar, a legislação, a LBI aí, sem dúvida alguma, se preocupou, e nós temos aí como cidadãos e que cobrar do poder público sempre uma guarida, de proteção para as pessoas que necessitam. Aí no caso hoje a nossa conversa aqui é as pessoas com deficiência, porque realmente alguns fatos que acontecem aí em relação a ela nos gera realmente uma situação de perplexidade. Você chega nem a acreditar que um ser humano fez alguma coisa para uma pessoa com deficiência, valendo-se aí justamente daquela deficiência da pessoa, né? Então essa pessoa com deficiência realmente merece, ela tem que ter a guarida, a proteção do Estado, de todo mundo, porque não se pode admitir hoje, em pleno século XXI que nós vivemos, como eu disse há pouco, questões que atinjam a dignidade de uma pessoa com deficiência. Aliás, não se há que se permitir que se atinja a dignidade de qualquer ser humano. Mas a pessoa com deficiência, muitas vezes, em virtude da deficiência que ela possui, ela não tem como se defender de uma outra pessoa. Aí tem que entrar realmente o pulso firme do Estado. Uma outra questão aí também muito se fala, a questão do cadastro de inclusão, melhor direcionamento de políticas públicas em relação à pessoa com deficiência também. De fato, hoje mais importante do que nunca, os recursos públicos são escassos e é necessário que a gente saiba, que o poder público saiba de fato direcioná-los de maneira razoável, de maneira útil. E o cadastro de inclusão, ele é bastante importante no sentido de você saber de fato quem é a pessoa com deficiência, onde ela está e do que ela precisa, né? É importante, dando um exemplo, por exemplo, aqui na nossa cidade de Bauru, né, uma pessoa, por exemplo, com deficiência que precisa de um tratamento e ela tem a sua residência, por exemplo, próximo da APAE aqui de Bauru, né? Ela precisa de um atendimento de saúde, né? Por que, eventualmente, né, ter que destinar esse atendimento de saúde para ela numa outra entidade aqui de Bauru, por exemplo, na Sorri, que é do outro lado da cidade, né? Então, situações como essa, onde você, por intermédio de um cadastro, você consegue saber exatamente onde a pessoa está e do que ela precisa, você consegue ordenar melhor as políticas públicas e, por via de consequência, também salvar o orçamento, que, volto a dizer, ele é bastante escasso e necessita ser melhor cuidado. Então, o cadastro é bastante importante e, recentemente, inclusive aqui em Bauru, foi aprovada uma legislação municipal, uma lei municipal, recém-aprovada aqui no município de Bauru, também prevendo a necessidade da realização, né, de um censo, de um cadastro, aonde, de fato, as autoridades possam identificar onde as pessoas com deficiência estão, né, e do que elas necessitam para melhor uso da verba pública.
Uma outra situação aí que vem beneficiar a questão da pessoa com deficiência diz respeito ao auxílio inclusão aí, né? Em relação ao PCD, aí, em relação à pessoa, auxílio inclusão à pessoa com deficiência. Como é que está essa situação? A regulamentação, como é que anda isso? Isso também é uma inovação da Lei Brasileira de Inclusão, né? E esse tema em específico, né, ele ainda depende de regulamentação para existir, né? Mas esse benefício ele vai de fato privilegiar aquelas pessoas que com deficiência que ingressam no mercado, que conseguem ingressar no mercado formal de trabalho. Ou seja, isso sempre foi uma grande preocupação daqueles que trabalham com a pessoa com deficiência, né, de modo que o benefício assistencial hoje existente, né, não seja uma situação onde não só a própria pessoa com deficiência, mas muitas vezes a própria família não se acomode com aquela situação, né, e por via de consequência diminua o horizonte, né, daquela pessoa com deficiência, né, no sentido de, poxa, é muito mais garantido essa pessoa ter esse benefício assistencial, né, do que ela se lançar ou buscar se lançar ao mercado de trabalho, né? Então esse benefício ele também vai olhar justamente aquelas pessoas que se beneficiavam do BPC, do benefício assistencial, e que ingressaram no mercado de trabalho, né, para que elas possam ter um pouco mais de condição de poder se manter nessa situação e, por via de consequência, mais uma vez, privilegiar a dignidade dessas pessoas, né, elas poderem ter acesso ao mercado de trabalho e, com isso, se sentirem, né, efetivamente produtivas, né, e participativas no seio da nossa sociedade. É uma outra situação que eu não poderia jamais deixar de trazer à baila aqui nesse nosso programa, já que estamos falando do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E, sem dúvida alguma, o que eu vou dizer agora, muitas pessoas que têm alguma deficiência que nos assistem e nos dão o privilégio aí de assistir o nosso programa, é a questão do estacionamento indevido, né, reservado para a pessoa com deficiência. Todos nós aqui, você que me assiste, você que nos assiste, você que está aí ouvindo o Dr. Eduardo Janone falar, sem dúvida alguma já deve ter vivenciado, visto a questão de estacionamento indevido para a reserva de vagas para pessoas com deficiência. Qual a sua visão em relação a isso? Então, essa também é uma situação bastante sensível, porque ela está muito presente no nosso dia a dia, e a Lei Brasileira de Inclusão também trouxe uma inovação a respeito desse tema, né? E muitas vezes, né, já que o cidadão, muitas vezes, como a gente costuma dizer, né, que a parte do corpo humano que ele mais sente é o bolso, né? Então a LBI, de fato, ela trouxe uma inovação no sentido de fazer com que os locais de estacionamento, né, por exemplo, um estacionamento em local indevido ou sem usar os documentos necessários, né, isso agora atualmente implica numa sanção, numa multa grave, né, prevista pelo nosso Código de Trânsito, né, e de maneira que esse recado também vai não só para as pessoas que não têm deficiência, mas até mesmo para aquelas que possuem deficiência, haja vista que eu também, como pessoa com deficiência, também preciso cumprir obrigações, né? Então também não adianta eu querer estacionar o meu veículo numa vaga reservada se eu não tiver de posse da minha credencial, né? Eu também vou ser sancionado, também vou receber, né, essa sanção por parte do Estado. Então é importante para todos. E também já chamando a atenção para uma outra inovação que vai entrar em vigor em novembro, porque depois dessa alteração produzida pela Lei Brasileira de Inclusão, uma nova alteração também foi feita, né, faz muito pouco tempo, e vai entrar em vigência a partir de novembro, e essa infração de estacionar em local regulamentado de maneira indevida, por exemplo, como na vaga de pessoa com deficiência, a infração que hoje já é grave vai passar a ser gravíssima, né? E isso também nas vias de circulação de propriedades privadas, né? Por exemplo, um exemplo típico, né? Por exemplo, aqueles estacionamentos de supermercado, shoppings, ou seja, o Código de Trânsito também foi alterado pela Lei Brasileira de Inclusão. Não deixa mais dúvida que essas vias de circulação agora também se aplica o Código de Trânsito, de maneira que vai ser muito importante que todos fiquem atentos a essa questão, né, sob pena de sofrer sanções por parte do Código de Trânsito
e também sofrer sanções a nível municipal, porque existe uma legislação municipal que também é aplicada principalmente aos donos de estabelecimento privado que deixam de cumprir ou a reserva ou a mesma utilização dessas vagas. Eu penso, doutor Janone, que a questão de uma pessoa parar numa vaga reservada para alguém que possui alguma deficiência, evidentemente que é fantástica essas mudanças que foram traçadas aqui agora, mas sem dúvida alguma eu penso que primeiro uma questão de educação nossa, né? Nós temos que ter educação. Chegar no local, bom, essa vaga é para pessoa com deficiência. Eu não sou deficiente, eu não tenho que parar aí. Pronto, é simples. A situação é simples. A palavra-chave, no meu entender, é educação. Ponto final. Isso é exercer cidadania, né? Sem dúvida, sem dúvida. Outra questão também que nós não poderíamos deixar de falar, já caminhando aí para o fim do programa, não temos mais tempo, mas vou fazer a última pergunta aqui, é a questão da pessoa com deficiência em relação à acessibilidade. Como que está isso aí? A gente costuma dizer que a acessibilidade, para nós que temos algum tipo de deficiência, é tudo, porque aonde a gente começa a encontrar problemas, né, de acessibilidade, a gente colocando, né, o nosso pé para fora do portão de casa, a gente já pode começar a ter problemas, principalmente, né, tocando no aspecto das nossas calçadas. Mas a LBI trouxe uma mudança importante, né, guindando o tema da acessibilidade, né, a uma condição que é de bastante relevância, principalmente para os nossos dirigentes, né, para o poder público, para os nossos dirigentes, principalmente prefeitos, governadores, ou seja, questão agora de descumprimento de regras de acessibilidade, né, podem gerar sanções a nível de improbidade administrativa por parte dos nossos dirigentes. Né? Então, foi também uma conquista muito, muito comemorada por todos nós, haja vista que, volto a dizer, para a pessoa com deficiência, a questão de acessibilidade, não só as questões das barreiras arquitetônicas, né, mas a falta de acessibilidade nos retira direito. É uma equação totalmente relacionada, ou seja, quanto menos acessibilidade nós temos, né, mais dos nossos direitos nos são ceifados. Então é uma conquista bastante festejada e que de fato precisa fazer com que a conduta, né, do homem público seja de fato focada para cumprimento dessas legislações de acessibilidade. Nós vamos chegando aí ao final do nosso programa, o nosso tempo está mais do que esgotado, estourado aí, mas eu abro espaço para as suas últimas palavras. Perfeito. Professor César, eu agradeço em seu nome, a instituição, a FIB, por esse trabalho importantíssimo, não só para quem opera o direito, mas principalmente para a comunidade. Né? E volto a dizer que nós da OAB, da subseção de Bauru, nós realmente agradecemos muito por esse tipo de programa como o que a FIB promove, no sentido de trazer conhecimento à comunidade, né, aos operadores do direito e discutindo como o programa, né, do senhor, da FIB, nos proporciona, né, discutir questões relevantes e de maneira de fato exercer cidadania nessa função que todos nós temos de poder viver em sociedade e viver de maneira organizada, né, e profícua para todos. Na verdade, eu é que agradeço a sua presença aqui, doutor Eduardo Janone, pelo diálogo, pelos esclarecimentos, de forma simples, objetiva. Realmente creio que a comunidade bauruense, o nosso telespectador, com esse programa de hoje, com as suas palavras principalmente, só tem a ganhar em termos de informação, em termos de ganhar conhecimento para que a partir daí, como dito pelo doutor Janone aqui, passe a exercer a cidadania e cobrar os seus direitos. Também agradeço a você, nosso telespectador, pela sua presença aí, na sua poltrona, nos assistindo. Querendo, continuem mandando e-mails para nós, para direitoseu@fibbauru.br. E até o próximo. Muito obrigado.